Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre coisas que você precisa ter na sua anamnese e a importância de você fazer uma boa anamnese. Vamos conversar? Afinal, o que é uma anamnese, que pode ser uma pergunta que você está se fazendo? É um nome difícil para uma entrevista completa com a família. Então, a primeira coisa que o terapeuta infantil precisa fazer, e é obrigatório sim, gente, vocês precisam entender a importância da anamnese, tá? A anamnese é quem vai te dar um grande parecer sobre aquele caso, sobre aquela família, sobre tudo, todos os pequenos aspectos daquela criança e da família. Porque se você me segue aqui, você já sabe que eu falo muito sobre o nosso trabalho envolver a família e não somente a criança. Então é claro que a gente vai precisar saber tudo sobre a criança, mas o ambiente que ela está se desenvolvendo também é uma coisa que a gente precisa estar atento. Senão você vai mudar e trabalhar com a criança e vai esquecer que o ambiente dela também precisa do teu apoio, da tua ajuda. Então a anamnese nada mais é do que a gente sentar com a família e fazer uma longa entrevista com várias perguntas sobre aspectos específicos ali daquela criança. O que tem na minha anamnese que eu acho importantíssimo que tenha na sua? A questão do histórico desse paciente, então por que eles estão vindo para o atendimento, o que eles esperam desse atendimento, é legal porque você vai alinhando as expectativas com as famílias, para entender um pouco do que eles estão esperando do teu trabalho, né? Você vai ver se é viável ou não o que eles estão querendo que você faça, porque tem famílias que vão trazer questões que você vai olhar e pensar, gente, isso não cabe a mim, não é algo que eu vou conseguir trabalhar já. E aí, nesse primeiro momento, você já consegue ir alinhando com a família para ela entender como funciona o seu trabalho e o que realmente eles podem esperar. Porque digamos que veio um caso de um paciente autista e você vê que a família acredita em cura do autismo e espera que você, entre aspas, né, tire a criança do espectro, você já vai alinhar com eles naquele momento que não existe isso de tirar a criança do espectro e que autismo não tem cura. Então você já consegue entender um pouco do que a família está olhando ali na questão do teu atendimento, porque isso pode gerar desentendimentos no futuro. Às vezes a família esperar uma coisa do teu trabalho e você oferecer outra, vai parecer que teu trabalho não é bom, mas na verdade vocês só não estavam com valores ali, princípios alinhados do mesmo trabalho. Então é importante que você saiba que outros profissionais essa criança já foi, se ela já foi em pediatra, neuropediatra, psiquiatra, se ela faz uso de alguma medicação, como é que é o dia a dia dessa família, então como que é uma rotina de vocês, consegue me descrever um dia comum para vocês? Outra coisa que eu gosto muito de saber é quanto tempo essa criança fica nas telas e quanto tempo esses pais realmente estão em casa brincando com a criança. E devo dizer, gente, que hoje é 2024, né, o ano desse vídeo, e é muito raro os pais que brincam. Olha isso, que coisa chocante. Mas o que eu mais vejo no consultório são pais que terceirizam muito a questão do brincar, achando que é função da escola, achando que não é função deles sentar e brincar com a criança. E isso para mim, nossa, né, é absurdo, assim, porque a criança precisa brincar. Não é nenhuma uma opção de escolha. É a forma que ela se desenvolve, é a forma que ela aprende, é a forma que ela explora o mundo. Então a criança precisa brincar e estar junto nas tarefas. Então a mãe vai fazer um bolo na cozinha, bota a criança junto, sabe? Ela quebra o ovo, ela põe uma colherinha de açúcar, ela mexe um pouquinho a forma. São pequenas ações que essa criança vai fazendo desde pequena e aí ganhando mais responsabilidades ao longo do tempo para participar da família, para pertencer. Ela não é um ser que não pode participar de nada, porque é a rainha da casa, porque ela fica lá sentadinha enquanto todos fazem tudo por ela. Não, é importante que essa criança participe dos processos. Por isso que esse ponto-chave de você entender se a criança é uma grande rainha da casa ou se ela participa dos processos da família, também vai ser uma influência importante ali na tua questão de orientação parental, né? De olhar para esses pais e falar, olha, a vida de vocês está virando em função de fulaninha. E não deve ser assim, fulaninha que tem que estar na vida de vocês. E isso aqui é muito difícil para os pais de hoje em dia. Parece que cada vez mais as crianças se afastam das responsabilidades da casa e vivem um mundo à parte, muitas vezes na tela. Então as telas também têm gerado aí grandes conflitos, né, em questões diversas, incluindo o excesso de telas atrasa sim o desenvolvimento, a gente já tem muita pesquisa que comprova isso. Não é um pouquinho uso de tela, tá, gente? É realmente assim, mais de 1 hora por dia, mais de 2 horas por dia para crianças menores de 5 anos. A gente já sabe que tem
uma influência negativa. Então usar um pouquinho não tem problema, o problema é o excesso. Assim como tantas outras coisas na vida. Eu gosto também de perguntar na anamnese como que esses pais se relacionam na frente da criança, se tem muito conflito, se não tem, se eles se tratam com respeito, se tem briga, se tem grito. Claro que às vezes alguns pais dão uma disfarçada ali, mas você consegue ler um pouco as famílias quando elas vão até você. Por isso que eu gosto muito de fazer anamneses presenciais, para eu poder realmente fazer essa leitura da interação das famílias ali na minha frente, né? O pai e a mãe na minha frente ali no consultório. Além de tudo isso que eu expliquei para vocês, eu também pergunto sobre todo o processo da gestação dessa criança, como foi, se foi sem querer, se foi planejado, como que foi a participação do pai nesse processo da gravidez da mãe, como eram questões emocionais da mãe na gravidez, se ela estava bem, se ela se sentia segura, assistida, se foi uma gravidez de risco ou não, se houve perda de alguma outra criança antes dessa, porque isso geralmente justifica muito pais superprotetores, visto que se eu perdi 2 ou 3 crianças, né, teve abortos espontâneos antes dessa criança que realmente está se formando, nasceu e tal, a chance de eu olhar para ela como um grande risco de perda o tempo todo é muito grande. Então é claro que eu vou super proteger. E aí vem o nosso trabalho dessa mãe largar um pouco isso, tirar esse controle excessivo, deixar a criança viver, senão vai virar um caso assim, daqueles que a gente já sabe o final dessa história de crianças super protegidas, né? Infelizmente são crianças inseguras, a autoestima é baixa, não tem coragem de arriscar coisas novas, tem muito medo do mundo, tem muito medo do novo, estão sempre na barra da mãe, da barra da saia da mãe, querendo que a mãe resolva os problemas da vida dela, porque afinal é assim que ela foi criada. Então a gente precisa sim cuidar disso desde pequenininhos para conseguir melhorar o desenvolvimento desses pacientinhos. E aí tem uma pergunta também que as meninas fazem, né? As meninas, principalmente minhas alunas do curso, assim, que eu tenho um curso chamado Psicoplano Infantil, tem mais informação sobre ele aqui na legenda. E lá no curso elas perguntam, tá, tia Paulinha, mas a anamnese é uma coisa que pode demorar mais de uma sessão. Como que você faz? Você cobra? Claro que sim, gente. Os pais, às vezes, têm uma ansiedade muito extrema e intensa de querer que a gente faça tudo com a criança antes da anamnese, não querem pagar a anamnese e tal. Só que você vai ter que pôr limites e falar, olha, pro meu trabalho, a anamnese é um ponto essencial. É a partir dela que eu vou fazer uma boa investigação do caso e conseguir atuar melhor. Se eu não faço anamnese, eu não tenho investigação, eu não vou atuar no caso. Porque os pais chegam, eles já querem, gente, que você acabe o caso em um mês. Você vai avaliar ali, ó, em uma sessão, na outra você já está terminando. A ansiedade é deles e não é tua. Então coloque limites, explique para os pais que a terapia tem sim etapas e que você, para garantir o teu trabalho muito bem feito, precisa seguir essas etapas. Então você vai precisar desse enfrentamento, porque muitos pais chegam muito ansiosos na questão de eu quero para ontem que você resolva o problema do meu filho. E você vai explicar. Tipo assim, se ele demorou para buscar terapia e chegou no momento extremo, não é tua culpa e não é tua responsabilidade profissional. Então você vai falar, olha, eu entendo que tá difícil, mas eu preciso seguir cada etapa para fazer um bom trabalho. É isso que vai me garantir que a gente vai ter sucesso nesse trabalho terapêutico. E aí os pais vão entendendo ao longo do tempo, tá? Mas eles vão precisar que você dê esse limite para eles, senão você não vai conseguir trabalhar bem com essa família que está ansiosa. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para garantir acesso aos próximos. A gente tem vídeo novo toda semana e aqui no canal tem muitos e muitos assuntos importantes para você, terapeuta infantil. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!